O programa a seguir tem classificação indicativa livre. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pouco mais da metade dos municípios brasileiros possui e pratica o plano de habitação popular. Só no estado do Paraná, o déficit habitacional é de mais de 270 mil casas, a maioria na área urbana. E você, sabe quais os melhores materiais para a construção de casas populares nas diferentes regiões do país? Será que o mesmo material indicado para áreas de calor, como o Nordeste, serve para regiões frias, como a capital do Paraná? Eu sou Heloísa Vieira, habitação popular é o nosso tema do Em Tese de hoje, que já está no ar. Casa de alvenaria ou madeira? Qual o melhor material para a construção de casas populares em regiões frias, como a capital do Paraná? Quem vai explicar para a gente esses detalhes e falar um pouco mais sobre a história da habitação popular no Brasil são a professora, doutora e arquiteta Márcia Keiko Ono Adriazola e o professor de pós-graduação em tecnologia, o doutor e engenheiro civil Eduardo Krieger. Olá, sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para a professora Márcia sobre a qualidade da moradia dessas destinadas às classes menos favorecidas. Isso, pelas pesquisas que a gente faz, mostram que é um problema muito antigo. Poderia-se dizer que acompanha a nossa história desde os tempos da escravidão? É certo. Inclusive, as primeiras habitações, as primeiras moradias desses escravos eram em taipa e palha, né, cobertura de palha. Com o tempo, os senhores de engenho, preocupados com a segurança, passaram a fazer construções mais pesadas, onde existia só uma porta de entrada e as janelas eram todas com grades, então elas se assemelhavam muito a prisões, né? E com a abolição da escravatura, essas habitações começaram a ser melhoradas porque os patrões queriam atrair gente para trabalhar no campo, nas lavouras. E aí passaram a ter uma porta nos fundos, as janelas na frente, passaram a pintar as casas, a melhorar um pouco para mostrar esse novo status, né? Mas já data dessa época, né, da escravidão, as primeiras casas justamente que não possuem tanta qualidade assim, né? E continuam sem tanta qualidade hoje em dia. Qual que é a importância das pesquisas que indiquem alternativas de materiais e métodos de construção para as casas populares? Olha, a importância está em que quanto mais a gente pesquisar, quanto mais pesquisa a gente fizer e essa pesquisa ser divulgada, né, serem divulgadas, nós podemos, quem lida com a parte de projetos, pode obter um resultado melhor, né, justamente analisando melhor qual material que deve ser empregado, quais características elas deverão apresentar para ter um melhor desempenho térmico, acústico, enfim. Professor Eduardo, como a gente falou dos dados do IBGE, eles mostram que pouco mais da metade das cidades brasileiras tem, de fato, um plano de habitação popular e alguns nem colocam em prática, tem, mas não existe na prática. Diante desse cenário, é possível resolver esse problema da habitação popular ou, pelo menos, minimizar essa triste realidade que a gente vive nas cidades? Então, a questão de habitação popular, a política habitacional, foi um tema que eu tratei no doutorado nos anos 90. Então, informações extremamente recentes eu não tenho. Na época, você falou, foi citado 270 mil habitações no Paraná, né, como déficit do Estado. Na época, em 95, quando eu tinha dados de déficit habitacional no Brasil, o déficit era de 5 milhões de habitações. Eu vi há pouco tempo, alguns anos eu vi que o déficit tinha aumentado para 7 milhões. Né? E o déficit ele inclui habitações precárias, habitações em que várias famílias habitam a mesma residência. E aí vem a questão, será que a gente tem que esperar os órgãos públicos resolver essa questão? Ou será que a gente pode fornecer os subsídios para a população resolver o problema por eles mesmos, né?
eu tenho uma literatura dos anos 70, 73, um professor chamado John Turner, ele escreveu um livro chamado Freedom to Build, Liberdade para Construir. E nesse livro ele falava sobre a possibilidade, ele via as favelas como uma solução, não como um problema. Ele via a melhoria das favelas como sendo uma solução para problema habitacional, né? Você fornecer subsídios com a academia, talvez usando os nossos recursos da academia, né? E no nosso caso da UTFPR, a gente tem atualmente a ideia, pelo menos a proposta, né, de trabalhar junto com uma comunidade, Vila Nova Esperança, né, perto lá do campus da sede Ecoville, da UTFPR, de talvez fazer algum contato com a comunidade. O contato já existe, mas fazer um trabalho com a comunidade para melhoria da habitação. Aí ali a gente pode envolver estudantes, graduandos e pós-graduandos para tentar soluções de baixo custo. E aí, até aproveitando o potencial construtivo dessa gente, né? O que ele já tem de cultura construtiva, aí no caso existe um vínculo muito grande com a arquitetura vernacular, né? Como é que essas pessoas sempre construíram suas habitações. Outras iniciativas, bom, a gente vai comentar mais para frente sobre algumas iniciativas do governo sobre habitação popular, mas em termos gerais, assim, a habitação popular no Brasil, não tenho dados recentes, eu sei que o problema existe, e eu vejo assim, como uma possibilidade a academia, as universidades se envolverem um pouco mais com a comunidade e procurarem soluções de baixo custo, né? Procurar resolver o que já está construído, ou melhorar o que já está construído, e não ficar esperando tanto assim dos órgãos públicos. Seguindo um pouquinho essa linha de raciocínio que o senhor vinha comentando, a gente preparou um vídeo para mostrar que nem todas as alternativas para esse problema passam pelos governos. Nós vamos assistir ao vídeo de um grupo de jovens chilenos que criou em 1997 a ONG Um Teto para Meu País. A principal missão é a construção de casas para pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. A ideia se expandiu e hoje a ONG atua em 19 países da América Latina, inclusive no Brasil. Nós vamos acompanhar um vídeo que mostra a construção de uma dessas casas numa área pobre de Osasco, na Grande São Paulo. E antes de vocês fazerem alguma coisa, a minha casa não era bonita, mas também dava para nos acolher enquanto deu. Eu mesmo fiz, da minha forma, né? Não tenho aquelas fortalezas nos braços, mas deu para acolher eu, os meus filhos. Tinha uma pequena cozinha, uma pequena sala, um pequeno quarto. Mas meu barraco não estava em condições de moradia normal, não. Passei um 12 com eles, né? Entrava água por cima, água por baixo, parecia até um rio a sala, mas assim eu relevava, né? Meu nome é Márcia, tenho 43 anos, acabei de completar nesse último dia de 30 do meia e moro aqui já desde 1980. Cheguei aqui, tinha 12 anos. Muitas condições em poder se realizar os sonhos, né? Em poder ter uma construção de uma casa de bloco, né? Que seria um gosto, né? Até da minha filha, né? Que ela pensa muito em ter uma estabilidade de uma moradia até melhor, né? Depois que vocês surgiram na nossa vida, para mim foi tudo melhor. E me levantou um pouco a expectativa de vida.
Eu estou encantada, eu estou emocionada, eu estou esplendidamente, para mim, acho que até um sonho realizado. Porque eu pretenderia fazer ali até, não poderia ser de bloco, mas pensava em reformar de barraco mesmo. Poderia ser de qualquer jeito, que importa que a chuva não empata nós dormir e nem caminhar dentro de casa, né? Porque quem viu e quem vê, como que era ali. Tem tanto ali na minha sala virava um rio. Nós tirava água de balde, de caneca, com a vassoura. Chegava até a sentar e desanimar, deixa que a água tome conta, né? Vou fazer o quê? Não tem como combater com ela mesmo, né? Que ela é mais forte do que a gente. Mas daqui pra frente as coisas já estão com outro nível, outro brilho. Porque com a altura... Still sing outside. Ai, que chique! Stays like stone. Seems it's about time, darling, about time when it's all. 'Cause everything will start again, maybe long. Espero que vocês tenham conhecido eu, gostado de mim, do jeito que eu sou, simples, mas tenho um coração enorme. E adoro fazer amizade. Tá, tá bom? Amei, adorei, gostei demais. Ah! Tá! Gostei mesmo, adorei. Uma linda iniciativa, né? A sua xará, a gente viu que ficou muito contente aí com a casa nova. A senhora acha, professora, que as construções populares, a melhoria dessa realidade que a gente vive, passa também por iniciativas como essa, ou como vinha falando o professor, da participação da universidade? Com certeza, e nós pretendemos justamente trabalhar com essa comunidade, né, que fica próximo lá à Ecoville, que é a nossa sede, justamente pegando uma construção que nós vamos escolher ali dessa comunidade e talvez propor algumas interferências. E a gente vai contar também com a ajuda dos alunos. Até estava comentando, quando a gente assistiu o vídeo, que eles colocaram uma película para isolar a parte da cobertura, que é o que a gente pretende, de repente, estar propondo lá para as casas da comunidade. Professor Eduardo, a gente vinha falando aí sobre materiais, né, que se pode utilizar. Existe diferença entre o material mais indicado para uma construção popular no norte, no nordeste, são mais quentes, tem seus períodos de chuva muito extensos, e construções no sul, onde o frio costuma ser muito rigoroso? Sim, existem diferenças assim, climáticas que exigem que você tenha adequação climática dos materiais, né? Não apenas dos materiais, mas também da forma da habitação, dos beirais que você vai utilizar para habitação, para bloquear ou favorecer a entrada do sol. Os materiais também têm que ser vistos do ponto de vista de material, da abertura material que vai ser utilizado nas paredes. Então, como é que vai operar a ventilação natural, né? Se os materiais são espessos ou são mais delgados, mais finos, né? Então, tudo vai de acordo com as condições climáticas. E no Brasil, a gente tem existe um projeto chamado Zoneamento Bioclimático Nacional, que está voltado também à proposta de soluções para cada região do Brasil. Então, essas questões têm que ser levadas em conta. Muito interessante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, porque o Em Tese vai para um rápido intervalo e volta já. No quadro FPR pelo Mundo de hoje, nós vamos conhecer a história da Gabriela. Ela é estudante de Engenharia Química da UFPR e está na Alemanha há 6 meses. Vamos ver de que maneira a experiência de viver em outro país contribui para a vida e a formação acadêmica. Olá, meu nome é Gabriela da Costa, eu tenho 23 anos,
Eu estudo na Federal do Paraná, faço engenharia química, estou no 4º ano, estou indo para o 4º, na verdade. Antes de entrar no 4º, eu vim para a Alemanha fazer intercâmbio e vim pelo Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo ótimo, que eu acho que está mandando todo mundo para fora. E aqui está sendo uma experiência muito boa. Estou morando na capital da Alemanha agora, em Berlim, já há 7 meses. E aqui eu estou fazendo química, na verdade. Esse semestre, na verdade, foi muito mais para conhecer a cultura, me inteirar com a língua e também um pouco ir para um lado diferente da engenharia química, que apesar de todo mundo achar a engenharia química não é só química. E vou fazer amanhã, vou participar de um novo intercâmbio, porque eu consegui mudar minha faculdade para começar a fazer engenharia química aqui na Alemanha e eu vou mudar para uma cidade interior, bem pequena. E você aprende muito mais se você se envolver com a universidade, que aqui são universidades realmente de ponta. Os professores que eu tive aqui, eles todos têm doutorado mesmo, assim, eles são muito especializados naquilo que estão e eles não jogam matéria pro professor, ele tem que ser um mestre naquilo. E isso para mim acho que foi o único, assim. Para saber mais sobre o programa de intercâmbio acadêmico na UFPR e sobre o programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras, acesse o site da Assessoria de Relações Internacionais que aparece na sua tela. A área está também nas redes sociais. E no Em Tese de hoje nós falamos sobre habitação popular. Professora Márcia, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho sobre materiais, né, que seriam mais indicados, as diferenças térmicas de uma região para outra. A senhora desenvolveu uma tese de doutorado aí que avaliou construções feitas com placas de madeira. Que conclusão que a senhora conseguiu tirar aí durante a sua pesquisa? Então, na minha pesquisa para doutorado, nós construímos protótipos, que eram pequenas construções, em escala reduzida, no caso, né? E fizemos comparações, tanto fazendo medições nesses protótipos, como fazendo simulações. E nós pesquisamos 5 tipos de painéis, e comparamos, painéis de madeiras, e comparamos com um protótipo em alvenaria de tijolos cerâmicos. E esses 5 painéis foram um de painel wall, outro OSB, compensado, aglomerado, e um de cimento madeira. E no final, né, nós chegamos à conclusão que tanto no inverno como no verão, o que teve maior desempenho térmico foi o de alvenaria de tijolos cerâmicos. Mas seguido de perto, né, o desempenho em relação ao desempenho térmico pelo OSB e pelo painel wall. Professor Eduardo, a madeira já foi muito utilizada em construções, principalmente aqui no sul, onde se tornou até uma característica arquitetônica, né? Por que as pessoas antigamente utilizavam mais a madeira e hoje em dia há uma certa relutância em continuar usando esse material? Existe um problema relacionado à madeira, que é a forma como você vai obter a madeira, né? De onde é que você vai tirar? E se você vai utilizar a madeira nobre e vai cortar ela para fazer casa, ou hoje em dia a gente tem as formas de utilização mais racional da madeira, com reflorestamento. Inclusive, uma outra tese aqui da Federal trata da questão da madeira de reflorestamento para habitação social, talvez seja comentada mais para frente. Então, o uso da madeira como material para construção foi um pouco deixado de lado por questões ambientais, de como você vai manejar a madeira, né? Como você vai produzir madeira de uma forma sustentável, né? Mas a senhora continua a sua pesquisa, vai avançar em alguns pontos. Qual que é o próximo passo? Então, nós estamos agora querendo fazer uma pesquisa com os alunos, envolvendo nossos alunos da graduação, né? Um trabalho de iniciação científica, junto com a comunidade, que o professor Eduardo já citou aqui, que fica próximo à nossa universidade ali. E pretendemos estar analisando uma casa já existente, verificando, fazendo as medições tanto no inverno como no verão, verificando as condições de conforto, né, conforto térmico e lumínico de repente, e fazendo algumas interferências, utilizando de repente o Tetra Pak, que é um material reciclável, né,
e também garrafas PET. Soluções de baixo custo. Né? Soluções de baixo custo. O que se poderia fazer com a Tetra Pak e que tipo de utilização ela poderia ter? Olha, nós estamos imaginando assim, de repente, podendo usar como uma vedação, né, como se fosse um forro, até como apareceu naquele vídeo, né, que vocês mostraram, e de repente até mesmo nas paredes, dependendo das condições, né, se houver de repente entrada de muito vento frio no inverno, de repente ele pode funcionar como uma barreira térmica. Aí, né? E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para saber o que está sendo pesquisado de curioso e diferente pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Consumir uma dose moderada de álcool diariamente pode reduzir as chances de um novo infarto. O estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, acompanhou durante 20 anos 2.000 homens que já tinham sofrido ataques cardíacos. Aqueles que bebiam até 2 drinks com álcool por dia, como 2 latas de cerveja ou 2 taças de vinho, por exemplo, tiveram chances 42% menores de morrer em decorrência de um novo infarto. Uma pesquisa da Universidade Penn State, nos Estados Unidos, conferiu dados de 1.000 alunos do último ano do ensino médio, todos eles da mesma classe social. Por motivos financeiros, eles não esperavam entrar na faculdade no ano seguinte. 14 anos depois, os pesquisadores entrevistaram essas mesmas pessoas e constataram que os jovens que conseguiram ingressar em uma faculdade tiveram chances 6 vezes menores de se tornarem alcoólatras. Um estudo da Universidade de Gothenburg, na Suécia, associou o estresse à incidência de diabetes. Os pesquisadores acompanharam 7.000 homens saudáveis ao longo de 35 anos. Aqueles que relataram sofrer de estresse permanente tiveram chances 45% maiores de desenvolver diabetes tipo 2. Professor Eduardo, para a gente retomar a nossa conversa, eu queria saber se ainda existe muito campo para pesquisa de materiais para casas de baixa renda, né, casas populares. Existe ainda um mercado muito grande de desenvolvimento para pesquisas aqui dentro da universidade, nesse sentido? Sempre, né? Sempre existe forma de você aperfeiçoar materiais, adaptar materiais para a realidade local, né? Utilizar materiais, como o caso do Tetra Pak, garrafa PET, materiais que você pode reciclar e reaproveitar, né? Reutilizar. Então, sempre existe uma forma de você, ou formas diversas de você aproveitar materiais e procurar novas finalidades para aqueles materiais, né? Então, em termos assim de aproveitamento de material e inovação em termos de tecnologia e materiais, existe um grande espaço para isso. A reutilização seria a grande palavra no momento? Eu acredito que sim. E como a gente tem sempre pesquisado assim, e tentado ver soluções de baixo custo, não tem como a gente fugir de reaproveitamento de materiais e reutilização, novo destino de materiais que seriam descartados, né? Sempre acaba tendo algum vínculo com a questão ambiental, né? Não só material, mas o vínculo ambiental. Professora Márcia, para a gente encerrar, eu queria saber que contribuição que a senhora acha que, não só as pesquisas que a senhora já realizou, mas essas todas que a senhora fala que ainda estão por vir, o que a senhora gostaria que acontecesse, que contribuição deixasse aí para a sociedade, principalmente para as comunidades carentes? Que essas pesquisas pudessem ser conhecidas, né? Não só pela comunidade carente, mas também pelos nossos colegas, né, de profissão, aí, que eu acredito assim, que quanto mais conhecimento a gente tiver, né, puder alcançar, com certeza a aplicação desses conhecimentos nos projetos, nos futuros projetos, resultarão numa qualidade melhor, né, em termos de aproveitamento das energias naturais, de materiais, de possibilidades de materiais. Então, é sempre muito importante que se desenvolvam pesquisas e que se leve ao conhecimento, não só da comunidade, mas
dos profissionais, enfim. Tá certo, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês no Em Tese de hoje, foi bastante esclarecedor e mostrou aí um universo muito grande de pesquisas ainda a serem realizadas. Muito obrigada pela participação. E o Em Tese de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. E nós encerramos o programa de hoje com um clipe feito com voluntários de Curitiba, inclusive com a participação de integrantes da banda mais bonita da cidade, em parceria com a ONG Um Teto para Meu País. A gente se vê na semana que vem. Até lá! You can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking and less.